Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todos os polos que nos acompanham, bom dia tutores, alunos e alunas. Estamos aqui iniciando a nossa quinta unidade e é a sexta aula. Faça suas anotações, porque hoje a quinta aula ela vai ser dividida em duas. Hoje é a primeira parte, então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais dos nossos conhecimentos que começamos a adquirir desde a primeira aula. Vamos lá, queridos? Hoje nós temos como objetivo para esta aula analisar a reconstrução capitalista, identificar aspectos das reformas do Estado e as características do mundo do trabalho. Este mundo do trabalho ele está voltado para o nosso contexto atual e refletir acerca dos desafios da construção em uma sociedade mais justa. E o mundo do trabalho, segundo Marx, vamos lá ver o que ele diz aqui. Segundo Marx, o que diferencia o homem de outros animais é o trabalho. Vamos verificar que os animais, para a sua sobrevivência, eles abatem suas presas. Comem os frutos, raízes e outros alimentos disponíveis na natureza. Esta é a forma que os animais encontram para a sua sobrevivência. Quanto ao homem, de que forma ele se mantém? Vamos verificar. O ser humano, num determinado momento da sua história, ele deixa a condição de caçador de animais e coletor de alimentos e passa a produzir bens necessários à sua existência. Ele vira agricultor. A produção de artigos necessários à sobrevivência do homem é realizada por sua ação direta na natureza, por meio do trabalho. Então, vocês observem, o homem se utiliza também da natureza para desenvolver os seus trabalhos, para a sua sobrevivência e sobrevivência da sua família. E o resultado do trabalho, vamos verificar como é que fica. É o trabalho humano que faz chegar a comida à mesa, as roupas, para proteger o corpo, a água, corre pela torneira, enfim, a água que corre pela torneira, enfim, que produz tudo que é necessário para a nossa existência. Então, pessoal, eu não vejo uma outra forma de você conseguir vencer as etapas de sua vida se não for através do trabalho. É pelo trabalho que você conquista os seus sonhos, a casa própria, uma boa alimentação, o seu carro. É através do trabalho que você alcança os sonhos que você tanto almeja. A união, vamos verificar que essa união entre capital e trabalho, de que forma eles estão interagindo. Capital e trabalho assalariado é fundamental para a geração de bens. Cabe à classe trabalhadora a execução do trabalho, que é realizada em fazendas, fábricas, bancos, empresas, enfim, nos meios de trabalho da propriedade burguesa. Aí vocês observem de que forma o trabalho vai avançando, como eles vão se desenvolvendo durante essa trajetória do trabalho, do capital e o assalariado. A exploração do trabalho, vamos verificar de que forma a exploração do trabalho assalariado. De que forma ele apresenta como é que está sendo esse trabalho assalariado e essa exploração. Os bens desse processo são apropriados pelo capitalista que os vendem no mercado. Sua principal fonte é o lucro. Então, a gente verifica que o principal lucro do capitalista, né, a principal fonte, a visão dele de sucesso é o lucro. E também é a exploração do trabalho assalariado.
pois o trabalhador não recebe por toda a atividade realizada. A produção da mercadoria gera riquezas que são mal distribuídas na sociedade. E os bens produzidos pelo trabalhador humano não são usufruídos igualmente pela maioria da população. A maioria burguesa, que é proprietária de todos os meios de produção, aproveita-se de tais bens de forma privilegiada. Isso acarreta muitas desigualdades sociais, entre elas a fome e a pobreza. Lendo esse parágrafo aqui, eu lembrei de uma música, né? Eu acredito que seja do cantor Raul Seixas, que ele diz: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, ajudei a construir. E ele continua, ele diz: nele quase eu me arrebento, né? Trabalhou chuva, sol, mas depois de pronto ele não pode entrar. Ele só trocou a força dele do trabalho em troca do salário, mas depois de pronto ele não pode usufruir. Podemos nos perguntar, observem aqui, a produção de bens sempre se deu de forma tendo como base a propriedade privada e a exploração do trabalho assalariado? É uma pergunta. Não, claro que não. As relações sociais de produção capitalista que dominam a economia em alguns séculos foram antecedidas por outras formas de geração de riqueza no decorrer da história. E foi no decorrer da história humana. E aqui vamos refletir um pouco sobre a nossa aula. É importante que você, aluno, eu, professora e demais colegas, reflitam um pouco. É importante você saber que existe muita polêmica entre historiadores, antropólogos, sociólogos e outros cientistas sociais sobre como e quando se deram as reformas pré-capitalistas de produção. É importante também você saber e é importante você conhecer que outros modos de produção de bens anteriores ao capitalista e entenda seu funcionamento. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho, como que está sendo gerenciado essas propostas para esse desenvolvimento trabalhista, a visão dos antropólogos, dos sociólogos e demais cientistas. A interferência do trabalho humano na natureza, de que forma está sendo interferida e que mudança tem ocorrido de acordo com a ação do homem na natureza. Quando o homem passa a produzir seus próprios alimentos, ele descobre que a agricultura, e passa a criar animais. As atividades de pesca, caça, coleta de alimentos deixam de ser seu principal ou sua principal fonte de alimento. O homem larga a vida nômade e passa a ter uma vida sedentária. Isso causa uma revolução na sociedade humana, na sua forma de existir. Ele se relaciona com a natureza. E nós sabemos que a ação do homem na natureza, ele precisa da natureza também para sua existência. Mas nós sabemos que a ação do homem na natureza, ela também causa uma disfunção na natureza. As mudanças climáticas,
em muitos lugares. Por exemplo, aqui no Amazonas, né, na região norte, tem muito desmatamento, aquecimento dessa área que nós vivemos na região norte é muito quente, está ocorrendo muito desmatamento, em outros lugares está faltando água, nas grandes metrópoles, e nós sabemos que existe ação do homem. E da mesma forma que existe ação do homem, ele também está buscando resolver toda essa problemática. Pense. Imagine se não existisse padaria, supermercado, açougue e você tivesse que todo dia correr atrás da sua alimentação. Como que seria? Não tivéssemos supermercado, padaria, açougue, uma feira, como que nós iríamos estar providenciando o nosso alimento na nossa época atual, que acordamos cedo, é uma correria, sai cedo de casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para outro trabalho, volta para casa, precisa comer, tomar banho, se alimentar. Se não existisse todas essas organizações que nos oferecessem também essa comodidade, para que a gente pudesse no nosso dia a dia também estar trabalhando e gerenciando também o nosso cotidiano. Aí aqui diz o seguinte: pois há milhares de anos, boa parte da humanidade largou essa correria quase diária em busca de alimentação e passou por meio do trabalho a produzir o que comer. O trabalho, ele é realizado de forma cooperativa, procurando satisfazer as necessidades básicas da comunidade em busca de superar as dificuldades encontradas pelo homem para a sua sobrevivência. Portanto, tudo que era produzido também era igualitariamente dividido na comunidade. Tudo que era produzido, tudo que era pescado, caçado, era dividido em grupo, era igualitário. Só que hoje nós não vivemos mais essa época das divisões numa comunidade, tudo que se constrói se divide. Hoje, cada um por si, trabalhando, buscando, né, conquistar e buscando também o sustento para a sua própria casa. A divisão do trabalho era feito segundo o sexo e idade. Cabia aos homens, por exemplo, o fornecimento de alimentos e às mulheres a administração da economia doméstica, que em uma função pública, que era uma função pública e importante, segundo o estilo de 1986. Ou seja, o papel do homem era o papel do provedor, prover, manter a casa, a família, e da mulher gerenciar essa provisão que vinha para dentro do lar. Então, este era o papel da época para as mulheres. Hoje está um pouco diferente, ou está todo diferente. Hoje, o homem trabalha, a mulher também trabalha, porque não dá somente para um trabalhar, os dois precisam trabalhar. E se tem filhos, precisam trabalhar bastante para manter os filhos, alimentação, escola e as demais necessidades que o lar precisa. E a diversificação de atividades, de que forma essas atividades estão diversificadas? Aos poucos, porém, com a diversificação de atividades, vai surgindo uma divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Este voltado inicialmente para gerir os bens comuns, o controle da comunidade e sob o controle da comunidade. No entanto, com o aumento das técnicas produtivas, seria acentuada a separação entre trabalho mental e trabalho braçal. Como que seria esse trabalho mental, esse trabalho braçal?
Vamos verificar aqui na continuação das nossas aulas. A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, ela passa a ser uma característica de todas as sociedades onde existe exploração do trabalho. Tal divisão foi reforçada pela educação. As diferenciações sociais surgidas com a separação entre aqueles que trabalhavam diretamente na produção de bens e aqueles que somente administravam a sobra destes. Vai aos poucos dar origem à propriedade privada e às classes sociais, ou seja, aquele que vai gerenciar e aquele que vai trabalhar sobre o gerenciamento do proprietário, da empresa privada. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. No decorrer de toda a história, os homens foram divididos entre aqueles que são proprietários e os que não são, que eu acabei de falar, né? Que tem o trabalhador, né, com a sua força de trabalho, em troca do salário, e tem quem vai gerenciar, que é o dono da empresa. Surge assim a civilização, a propriedade privada e a má distribuição da riqueza produzida pelo trabalho humano. Isso resultou em sociedades divididas entre ricos e pobres, entre dominantes e dominados, entre exploradores e explorados. A gente sempre vê um comentário, no cotidiano, no dia a dia, a gente sempre ouve. Às vezes você entra no ônibus, está no supermercado ou em uma fila de banco. Muitas das vezes a gente ouve funcionário dizer: eu estou sendo muito explorado no meu trabalho. Eu não estou recebendo de acordo com o que eu trabalho. Então, aqui nós estamos observando que esse contexto da história, que não é atualizado para a nossa época, mas veio esse legado até aqui, ainda muitos trabalhadores se sentem explorados, porque ele não está recebendo de acordo com a força do seu trabalho. E estabelecem-se relações sociais de produção fundadas na exploração do trabalho. Uma das formas de relação social estabelecida na produção de bens é o trabalho escravo, que em outras épocas nós sabemos o contexto histórico que existiu esse trabalho escravo. O trabalhador escravo da época, ele só tinha o direito da sua moradia, da sua alimentação. Em troca, ele dava a sua força de trabalho, que eram horas extensas, como nós já verificamos em outras aulas anteriores, a força do trabalho e a exploração da mão de obra. E isso tudo ocorreu naquela época, e nós fizemos nas nossas primeiras aulas que até as crianças também trabalhavam na época. Ocorriam muitos acidentes, e hoje no nosso contexto atual existem disfunções, como nós verificamos em outras aulas. Emile Durkheim, ele fala: a sociedade, ela está doente, ela precisa de remédios. Como que seria esse remédio? De que forma nós trataríamos a sociedade? As disfunções sociais, as greves, as lutas de classe, por melhores salários, melhores condições de trabalho, cargas horárias extensas, muitos já não estão aceitando, porque conhece seu direito, por causa o que conheceu na educação. Então, pela educação, o indivíduo se torna crítico. Este é um dos papéis da educação. Vamos lá. O trabalhador era igual mercadoria. Observe aqui como o trabalhador era visto, que pertencia a um proprietário, geralmente
dono de terras. O escravo não tinha posses das ferramentas de trabalho e muito menos das terras onde trabalhava. Nada recebia em troca pelo seu trabalho, a não ser, como eu falei agora há pouco, alimentação, e alimentação muito precária. E um local onde se abrigar que também não era bom, disso era explorado ao extremo, submetido a castigos, até castigos físicos, né? Hoje não, nós estamos hoje em um mundo globalizado, muito diferenciado da época. Hoje não pode existir, até se existir, para isso também tem as leis coercitivas, que elas estão aí também para fazer valer o direito do cidadão. Com a decadência do Império Romano, vamos verificar como foi essa decadência do Império Romano. O trabalho escravo, retomado na primeira fase do sistema capitalista, o chamado capitalismo comercial. Com a colonização da América, os negros africanos são trazidos para o novo continente e obrigados a trabalhar na agricultura, na mineração. Essa história vocês já conhecem como que aconteceu, como que os escravos sofreram. É uma história que o Brasil carrega consigo, né, sobre a escravidão, como que esses escravos eram tratados. Hoje nós vivemos num país livre e democrático, onde todos têm direito a estudar, a trabalhar, construir seus patrimônios e cuidar da sua família da melhor forma possível. Retomando a história, com o fim do Império Romano, a nova forma de produção de bens passa a ser dominante. Ela trata-se do modo de produção feudal. Na sociedade feudal, a exploração do trabalho escravo se dá, na exploração do trabalho escravo, dá lugar à exploração do trabalho sérvio. De que forma seria esse trabalho sérvio? Vamos verificar como que aconteceu. O servo não era, olha aqui como está escrito aqui, o servo não era um escravo, mas tinha condições de vida, de trabalho bem semelhantes. Ele não era considerado escravo, ele era servo, mas ele tinha a mesma condição de escravo. Não podia ser, olha aqui, ó, não podia ser vendido como escravo, mas estava preso à terra, aonde trabalhava, aonde ele vivia. E ele tinha um dono também. Morava geralmente em cabanas miseráveis. Alimentava-se mal, pois boa parte do cultivo era apropriado pelo senhor feudal. Possuía um pequeno pedaço de terra onde ele podia plantar algumas culturas para a sua subsistência. Porém, a maioria dos dias da semana, ele trabalhava sem qualquer remuneração nas terras do senhor feudal. É aquela história. Está morando de graça, vai trabalhar para se manter e pagar o lugar que mora. Então, a visão era essa da época. Como na Idade Média, vamos pensar um pouco. Como na Idade Média, as nações estavam formadas, o Estado não era centralizado, o rei possuía poderes limitados, o poder estava localizado nas propriedades rurais dominadas pelo senhor feudal. O servo submetia-se a toda exploração em troca da proteção contra as violências e incursões de povos estrangeiros que invadiam e saqueavam a Europa. Com a lenta
desagregação do feudalismo, aos poucos foram implantadas relações sociais capitalistas de produção. As relações sociais do modo de produção capitalista. Vamos verificar como que se dá essa relação social que foi construída na época para que houvesse um trabalho organizado. Vamos verificar. O capitalismo é uma forma de produção e produção de bens que se apoia na propriedade privada e na exploração do trabalho assalariado, a mão de obra assalariada. Nós verificamos em outras aulas que nós falamos muito sobre a mais-valia, né? O trabalhador tem as suas horas de trabalho, digamos 8 horas, se ele trabalha 2, 3, 4 horas a mais, ele não vai ser remunerado por isso. Esta era a visão da mais-valia. Esse trabalho, além das 8 horas, seria como benefícios para o proprietário. A forma de produzir bens capitalista é bem diferente, por exemplo, da forma como esses bens eram produzidos na sociedade primitiva. Vamos verificar aqui como que isso acontecia. Nas sociedades primitivas, as terras e os demais meios de trabalho eram de toda a comunidade. As relações sociais de produção eram cooperativas e a produção de bens, embora pouco desenvolvida, visava satisfazer as necessidades de toda a comunidade. Então, nessa época mesmo, existe também o trabalho cooperativa, onde, segundo seus gerenciadores, seus gestores, tudo que é conquistado, tudo que é ganho, é dividido em partes. Só que as cooperativas, para um setor público, ela não é amparada pela lei, né? Então, para se trabalhar em órgãos públicos, é preciso passar pelo crivo dos concursos, para saber se aquele funcionário está apto a trabalhar nesse setor. No capitalismo, como terras, fábricas, comércios e outros meios de trabalho são privados. O proprietário emprega o operário, explora seu trabalho. Portanto, as relações sociais são estabelecidas para produzir bens e riquezas. São relações, exploração de trabalho alheio. O trabalhador alienado, como que se dá esse alienismo? De que forma, né, o trabalhador, você observa que aquela pessoa está alienada? Vamos verificar aqui como é que fala na administração burguesa. A administração burguesa criou as condições para reforçar a alienação. Ou seja, a alienação ela é anulação de personalidade. Essa anulação de personalidade ela se dá de forma individual e a exploração máxima do trabalho humano. Lembra do filme que nas nossas primeiras aulas eu sugeri para vocês assistirem Tempos Modernos, do filme Charlie Chaplin? Ele retrata essa época de como o trabalho deixava o indivíduo alienado. E nós temos, não estou querendo fazer apologia ao alienado, mas nós temos muitas empresas, indústrias, que hoje o trabalhador, em algumas empresas, que ele trabalha somente fazendo aquela atividade. Eu vou abrir um parêntese aqui muito rápido com vocês para poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalhei numa grande empresa e numa linha de montagem. Então, eu chegava às 7 horas, começava o trabalho às 7h30, só parava para ir ao banheiro e vinha uma pessoa para ficar no meu lugar, eu só tinha 5 minutos e eu só fazia aquele serviço, montar peça
de TV. Eu só montava as peças, só fazia aquilo, era aquele serviço o tempo todo. Quando eu chegava em casa, eu tinha a sensação que eu estava movimentando meu braço, porque além de ter o painel, a esteira, onde ficava as placas de vídeo, eu tinha também tipo uma maçaneta que eu ficava girando e pegando as peças e montando. E isso também é uma forma de alienação, mas não existia outra forma para modificar esse trabalho, porque nós tínhamos uma meta, produzir 200 TVs até as 5 da tarde. Então, nós tínhamos que desenvolver esse trabalho e era um trabalho corrido. Recebíamos pelo nosso salário, nós éramos muito bem remunerados, mas é um trabalho que deixa o indivíduo fechado ali, ele não faz outra coisa. E dentro dessa instituição, cada empresa, cada funcionário tinha a sua função. Montar peça, o outro era testar, o outro era fechar a TV e deixar ela funcionando. Então, cada um dentro da sua função. A divisão de trabalho. Vamos lá continuar. O objetivo da produção capitalista é a obtenção do lucro, o comando dos processos produtivos e a coordenação da atividade humana no manuseio das máquinas passam a ser vistos como itens importantes para aumentar a eficiência, a eficácia na produção de bens. Vamos verificar o legado do Taylorismo nos tempos atuais. Frederick Taylor, em 1856 a 1915, ele desenvolveu o modelo de administração designado Taylorismo, embora estivesse ligado aos setores operacionais da empresa. É considerado o pai da administração científica. Ele estava ligado a esse desenvolvimento do modelo administrativo designado Taylorismo, mas o foco dele era a administração científica. Taylorismo é uma concepção de produção baseada em um método científico de organização do trabalho desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor, em 1856 a 1915. Em 1921, Taylor publicou Os Princípios da Administração, obra na qual expôs seu método. A partir dessa concepção, o trabalho industrial foi fragmentado. Cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial, que eu acabei de compartilhar com vocês como é que era o meu serviço muito antes de ser professora, muito antes de fazer faculdade, de que forma era desenvolvido, de que forma eu trabalhava para manter a minha subsistência. A organização foi hierarquizada e sistematizada. O tempo de produção passou a ser cronometrado. Eu também trabalhei dentro desse sistema. Eu tinha menos de 1 minuto para montar 25 pecinhas, capacitores dentro de uma plaquinha. Eu tinha menos de 1 minuto para fazer isso. E se eu não conseguisse, eu ia atrasar toda a linha de produção. Então, teria que ser muito rápido. E na nossa linha de produção, tinha o inspetor que ele ficava cronometrando o nosso horário e justamente para a gente não se atrasar. E quando atrasava alguma placa, ele vinha e nos ajudava, porque tinha uma meta a cumprir. Taylor tinha uma concepção de mundo funcionalista, em que a harmonia e o equilíbrio deveria reger as relações sociais. Os conflitos de classe, por exemplo, greve, manifestações, eram encarados como disfunção e deveria ser combatido. Na época, não podia ter essas movimentações, essas lutas, greve por melhores salários e melhores condições de trabalho. A atividade realizada era cronometrada, como agora há pouco eu acabei de falar, para se estabelecer um padrão médio e um tempo gasto pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho. Por exemplo,
Anotava-se a quanto tempo o operário gastava para apertar um parafuso. Assim, estabelecia-se quantos parafusos deveriam ser apertados. Já pensou o trabalhador ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas apertando o parafuso? Lembra do filme? Quem assistiu o filme pode verificar. É até engraçado a gente verificar a forma como os trabalhadores na linha de produção ficavam apertando o parafuso. Esse controle racional do tempo visava dotar o administrador de informação sobre o tempo gasto na produção e permitir a punição dos operários ineficientes e combater a indolência, ou seja, a preguiça, o corpo mole do trabalhador e premiar aqueles que se adaptassem ao modelo. Henry Ford foi um outro estudioso da administração capitalista. Os métodos de administrativos realizados por ele foram conhecidos como Fordismo. O Fordismo é um nome dado ao modelo de produção automobilística. E essa produção era em massa, instituído pelo norte-americano Henry Ford. Na linha de produção, vamos verificar o que seria essa linha de produção. São linhas de montagem, mecanismo composto destas estações de trabalho que transportam peças e ferramentas, diminuindo o tempo de deslocamento do trabalhador no interior da fábrica e aumentando a velocidade da produção, tornando-se padronizada e econômica. A administração fordista, ela buscava a repetição de tarefas, padronização de atividade humana, tarefas realizadas da mesma forma, o respeito à hierarquia, obediências aos chefes e disciplina rígida no modelo de integração vertical. Ou seja, as decisões ela partiu de cima para baixo e centralização do poder. Práticas administrativas versus sistema escolar. As modernas escolas privadas instauraram relações capitalistas entre os proprietários e os professores, que venderam o seu trabalho por meio do pagamento, olha aqui, de hora-aula. Hoje nós estamos nessa época. Hoje, nosso trabalho, ele é de acordo com, em algumas instituições privadas, são horas-aulas, né? E essa hora-aula, ela varia de valores, não são o mesmo, vai muito depender de cada instituição. Todas as escolas, incluindo as das redes públicas, organizaram-se com currículos de uma linha de montagem, com alunos passando de disciplinas para disciplinas, de mestre para mestre, até desembocarem nas secretarias, onde obtém notas e certificados. Outra tendência da administração capitalista de bens recente, bem mais recente, é o toyotismo, que foi implantado inicialmente no Japão, em 1950. O esforço da reconstrução desse país, arrasado pela Segunda Guerra Mundial, levou a burguesia a tomar medidas duras contra qualquer organização dos operários japoneses. Hoje nós sabemos que o Japão é uma potência de produtos eletrônicos e eles são uma população muito bem organizada, apesar de tantos acontecimentos que já vêm ocorrendo lá na cidade. Uma intensa repressão foi desencadeada para impedir o perigo e o avanço do comunista. As greves foram proibidas. Milhares de sindicalistas foram demitidos, presos, assassinados e o governo patrocinou a criação de milhares de sindicatos para dividir a classe trabalhadora. Essa intensa repressão
domesticou os trabalhadores e enfraqueceu suas lutas, abrindo caminho para mais exploração dos operários. Dessa forma, o enorme crescimento econômico permitiu que a burguesia acumulasse muito capital e o Japão despontasse como uma das maiores potências do mundo industrial. E financeiramente nós sabemos que o Japão ele é uma das grandes potências. Se você buscar pela internet como que está a Bolsa de Valores do Japão, de suas empresas, você vai verificar que ela está muito mais elevada do que as outras bolsas. Então, os produtos do Japão estão muito valorizados. E, para refletir novamente, como você deve ter notado, as diversas formas de administração empresarial capitalista, elas estão voltadas para a exploração do trabalho e elevar o lucro do capital. Elas contribuíram ainda mais para acentuar a desigualdade sociais. Nós falamos nos slides anteriores, entre ricos e pobres, entre explorados e exploradores, entre os dominados e os dominantes. E o resumo, as crises sempre acompanham o sistema capitalista. Elas acontecem em razão das lutas entre capitalista e trabalhadores, que são as lutas de classe que eu falei agora para vocês. Quando o trabalhador percebe que ele não está sendo remunerado de acordo com as suas funções, que ele não está sendo, o trabalho que ele está desenvolvendo, ele não está tendo resultado, começa as disfunções, começa as organizações por melhores condições de salário, surgem as greves e nós sabemos que as forças são implacáveis para conter quando há as greves. A greve, ela é legal, só que em algumas greves é preciso a ação das forças militares para conter os ânimos, como nós já verificamos nas outras aulas. Continuando aqui, capitalista e controladores da concorrência entre capitalistas por mais lucros, grande oferta de mercadoria, sem o correspondente poder de compra da produção empobrecida pelos baixos salários. E o desempregado da falta de controle do governo sobre a mercadoria. Então, vocês observem que nós atravessamos uma trajetória da história da sociedade, desde a nossa primeira aula, como ocorreu, passamos para a segunda aula, terceira, quarta, quinta, e estamos avançando. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a todo esse contexto, que nós vamos para a segunda parte desta aula e vocês vão estar verificando como que estamos no contexto atual. O que mudou? O que precisa mudar? O que eu, enquanto cidadã, você enquanto cidadão, você aluno, aluna, tutores, nós, o que precisamos fazer para que tenhamos melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, para que tenhamos uma boa educação, uma educação de qualidade, saúde com qualidade, o que precisa ser feito, né? O que os nossos representantes precisam se atentar aos anseios e às necessidades do povo. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer o momento que eu estive com vocês, agradecer a companhia de vocês, o tempo que vocês estão aqui me ouvindo falar, conversar com vocês. Esta é a forma que eu tenho de compartilhar os conhecimentos que eu tenho adquirido. Paulo Freire diz o seguinte: quem ensina aprende o que ensinou. Eu estou revendo a história, o que eu aprendi na faculdade, eu estou aprendendo, estou revisando de novo e com vocês. Então, quero pedir para vocês que vocês entrem no fórum, deixe seu comentário, participe, entre em contato conosco, para que a gente continue aqui, né, nessa relação interativa, apesar de nós não estarmos no mesmo ambiente, mas nós nos conhecemos, né, através da aula.
Então, aqui um bom dia a todos. Agradeço aqui aos colegas do estúdio, que sem ele também não seria possível aqui vocês estarem também nessa troca de conhecimento. E agradecer a oportunidade de vocês. Um bom dia a todos e fique com Deus.